questões que surgirem para poder responder. Obrigado. Muito obrigado, doutor Ekdiantro Mena, por nos ter ajudado aqui a cumprir rigorosamente o tempo. Saudações cibernéticas. Sim, pode sentar-se já. Bem, acabamos de ouvir, e nós não vamos fazer a recapitulação, porque seguramente tomamos notas daquilo que foi a apresentação do Dr. Ekdiantro Mena, do Mintix, sobre aquilo, fundamentalmente, que é a Estratégia Nacional de Cibersegurança, e é regozijante para a Secur Summit este anúncio ter sido feito neste fórum, ou seja, ficou aqui o anúncio, então, para a consulta pública para a definição da Estratégia Nacional sobre Segurança Cibernética. Nós vamos aproveitar, mais uma vez, agradecer a presença de Sua Excelência, o Secretário de Estado para Telecomunicações e Tecnologias de Informação, o engenheiro Pascoal Borges Ale Fernandes, por nos honrar com a sua presença, mas também vamos anunciar que, por razões de agenda, vai deixar-nos. Muito obrigado, Sua Excelência Secretário de Estado. E nós vamos dar sequência aqui à nossa conferência, a Cybersecure Summit, como dissemos, o maior evento de segurança cibernética e investigação corporativa em Angola. Como dissemos, não vamos acrescentar palavras porque vamos partir imediatamente para as questões, as contribuições. Pedimos brevidade porque temos menos de 15 minutos para fecharmos a primeira sessão. Exatamente. Vamos às perguntas e respostas, por favor. Vamos pedir ajuda ao protocolo. Muito obrigada. Ora, viva, bom dia. Como Passi Barros, muito obrigado do Sr. Mena pela explanação. Eu tenho duas questões. Uma é relacionada aos pilares que esteve a falar. Nós temos visto alguns incidentes aqui no nosso país e alguns deles são do domínio público, outros nem tanto. O que eu tenho visto nos países mais avançados a nível das políticas, existem leis que obrigam as empresas a denunciar que sofreram ataques. E as empresas que não denunciam sofrem penalizações. Não é? Nos seus pilares não vem responsabilização por não seguir as políticas. Não sei se devo esperar a consulta pública para poder ter certeza disso, se foi acomodado essas coisas. O segundo ponto é em relação ao CIRT. Já o ano passado o senhor nos prometeu que estaria aqui o CIRT a funcionar e 12 meses depois continua a não funcionar. Então queremos saber se no próximo ano vamos continuar a viver isso, porque os incidentes continuam a aumentar em Angola. É isto. Muito obrigada. Vamos à segunda questão. Bom dia, Dr. Mena. Daqui fala o Hermenegildo Aguiar. Vamos fazer representar pela Chevron. A minha questão vai concernente à Estratégia Nacional de Segurança. O Dr. Mena falou que um dos objetivos e a estratégia tem a ver com elevar o nível de proteção das instituições, bem como despertar as empresas e a sociedade civil sobre a responsabilidade de cibersegurança. A minha questão concentra-se principalmente no que concerne ao teletrabalho. Foi aprovado recentemente a lei de base do teletrabalho e queria saber por que aprovou-se já essa lei do teletrabalho sem antes criar-se as premissas que seriam, nesse caso, a aprovação da Estratégia Nacional de Teletrabalho para garantir com que as empresas públicas que irão ter os seus trabalhadores a funcionar com o teletrabalho não tenham que comprometer, digamos, os dados das informações, principalmente no setor das empresas que têm dados críticos, que é o caso do Ministério da Justiça e Ministério da Segurança e assim sucessivamente. Muito obrigado. Muito obrigada. Antes da próxima questão, pedir aqui à nossa produção atenção às questões que vêm por parte dos internautas, já que estamos em direto. Se tiver alguma, por favor, façam-nos chegar. Muito obrigada. A próxima questão, por favor. Bom dia, o meu nome é Julaio Moraes e sou especialista em riscos. Na sua apresentação falou sobre a consciencialização para a mitigação dos riscos. E para isso existir
é importante que haja também informação sobre os ataques que o país tem sofrido. E é uma coisa que não existe. Há uma falsa sensação de que o país não sofre ataques, porque as empresas não divulgam esse tipo de ataques. Eu gostaria de saber o que é que o Ministério está a fazer para mudar essa falsa sensação de segurança. Obrigada. Muito obrigada. Vamos a mais uma questão, por favor. Good morning. My name is Audrey Mills. I work for Chevron and I also support ALNG. And so my concern in looking at the pillars and awareness training specifically is where's the focus in building local talent so that the local Angolan people will be in control of their cybersecurity. That awareness in terms of building talent to do penetration testing internally. That also includes the development of robust organizations internally that can support cybersecurity with the local talent. Thank you. Vamos a mais uma questão. Tem mais alguém? Tem, sim, senhor, se faz favor. Alô, sim, bom dia. Sou Ernesto Sade. Entretanto, a minha questão é com relação à própria implementação do CERT, não é? O engenheiro abordava a questão da estratégia, não é? E quando se fala do CERT, pressupõe também uma análise de maturidade a nível das instituições públicas e privadas a nível nacional, para entender e saber exatamente a literacia no uso das plataformas digitais. Eu gostava de saber se o MTTI tem hoje uma estratégia também de implementação do CERT, se está virada mais para o setor público, não é? Ou já tem também uma visão para o setor privado? Qual a estratégia inicial para a implementação do CERT em Angola? Obrigado. Muito obrigada. Acho que vamos começar com as respostas, não é, senhor engenheiro? Podemos? Posso? Podemos, sim, senhora. Mais uma Deixe-me, questão. por favor, tem mais uma? Tem. Se faz favor, se faz favor. Bom dia a todos. Portanto, sou Eliseu Ventura, para representar o Banco Sol. A minha questão vai pelo seguinte. O senhor diretor falou da criação do CERT, não é? Portanto, achamos que é oportuna a criação deste centro de tratamento de informação. Eu gostaria de saber, por parte do diretor, hoje, quem responde pelos incidentes de cibersegurança a nível nacional? Obrigado. Muito obrigada. Para fechar, porque já não temos muito tempo, acho que temos uma questão online. É isso mesmo, Rui? A produção está aqui a criar as condições para que possamos ter a questão via online. E dizer também, aproveitar, anunciar que temos os aparelhos, de comunicação por cima da mesa para tradução. Para quem precisar, por favor, esteja à vontade. O canal 2 para o português. Obrigada. Temos a questão online, Rui? Bem, se não tiver, vamos avançar e o Dr. Mena, faz favor, avançamos para as respostas. Bem, obrigado. Vou começar por esta última, relativamente para quem responde sobre os incidentes a nível nacional. Eu tenho dito em alguns encontros que nós temos participado que a minha direção é uma direção de políticas. E relativamente aos incidentes informáticos, ou quando há um incidente, nós temos no país aqui duas instituições, que é a APD, caso haja violação de dados pessoais, a APD pode responder ou pode fazer uma vistoria, pode fazer uma visita a esta instituição para ver se houve violação de dados pessoais. E temos o INFOS, que é o Instituto de Fomento da Sociedade de Informação, que também pode responder relativamente a isto. A nossa direção é uma direção de políticas, de formulação de políticas,
e não é uma direção técnica ou de execução. Dali que eu mencionei essas duas instituições, por isso é que estamos a trabalhar no sentido de termos aqui estruturas que possam fazer a coordenação a nível nacional, para não termos instituições, termos apenas uma única instituição. Uma outra pergunta foi relativamente a estratégia nacional ser virada apenas para o setor público. Eu digo que não, daí a necessidade de colocar a estratégia nacional sob consulta pública, para que todos os entes possam dar subsídios, para que possamos melhorar, ter uma estratégia nacional, que tanto para nível, para instituições públicas e privadas. Então, a estratégia é nacional, não se cinge apenas para instituições públicas. A outra pergunta que foi a ver com a questão da consciencialização, não é? Muitas empresas têm sido atacadas e não divulgam. Há um número crescente de ataques cibernéticos e não são divulgados. Pronto, a Lei 7 faz menção, a Lei 7/17, eu não sei precisar aqui o capítulo, faz menção da obrigação dos operadores no reporte quando surgir um incidente informático. Realmente temos visto que muitas dessas instituições não divulgam quando sofrem de um incidente informático. Dali a necessidade de trabalharmos para que se possa responsabilizar as instituições quando surge um incidente e não reportam. Nós temos muitos dados e tem acontecido que somos solicitados para dar estatística relativamente aos ataques cibernéticos. E nós não temos dado estatísticas porque não temos estatísticas fiáveis. Muitas instituições não divulgam. A necessidade de responsabilizarmos, daí a necessidade de trabalharmos, daí a necessidade de implementar política, de fazer políticas para que possamos ter um espaço seguro, para que as instituições possam reportar quando surgir incidentes informáticos. Outra questão, uma outra posso não ter apontado, foi a questão do engenheiro Passos, que mencionou a questão do CERT. O ano passado abordamos a questão do CERT e este ano voltamos a abordar a questão do CERT. Nós não podemos apenas olhar para o CERT e elaborar ou implementar o CERT de um dia para o outro. Há processos. Daí que nós estamos a trabalhar, como sabe, é um processo que está a ser feito. Estamos a trabalhar com instituições para que brevemente possamos contar com as CERT. Estamos a olhar o nosso Instituto de Fomento da Sociedade da Informação, já tem trabalhado nesse sentido. A nossa direção é de políticas e passamos a responsabilidade para o nosso braço tecnológico, que é o Instituto de Fomento da Sociedade da Informação, que já tem trabalhado, tem um caminho, passos dados, que essas outras serão divulgados. Realmente já temos mencionado isso nos outros encontros, mas para breve trecho já podemos ter uma luz no fundo do túnel. E a questão da responsabilidade, creio que não prestei bem atenção, mencionou a questão de um dos pilares de responsabilização. Creio que deve ser porque é que as empresas não são responsabilizadas. Será engenheiro Passo? Esta pergunta, essa vai à questão mesmo que eu acabei de dizer, daí a necessidade de trabalharmos em ferramentas, em legislação, para que as instituições sejam responsabilizadas caso não reportem um determinado incidente. Mas temos aqui instituições, temos a APD, que tem trabalhado quando há um incidente informático, vai ao campo, vai consultar, vai fazer uma vistoria para ver se não houve incidente, não houve privacidade, não houve violação dos dados pessoais. Está-se a trabalhar na legislação, está-se a trabalhar nas normas, e é o que nós temos feito como direção. Depois passa a parte de algumas instituições, porque não somos, este Ministério tem vários parceiros. Daí que nesse seio temos o Infos, temos a APD, que vão dando suporte a muitas dessas inquietações. Não apontei outras questões. Vou colocar aqui para pedir à senhora que deixe. A conferencista que colocou a questão em inglês para repetir, assim o Dr. Mena consegue captar
a pergunta e dar uma resposta mais ciberneticamente segura. Again, my name is Audrey Mills. I work for Angola LNG, and one of my commitments is building local talent. Is there a pillar for not just building awareness, but building a high level of internal local competency so that you can do your own penetration testing and vulnerability management, as opposed to outsourcing it to countries that might be more inclined to target Africa, specifically Angola? Bem, muito obrigado. Realmente nós colocamos aqui alguns pilares, eu fiz menção de dizer que colocamos 4 pilares. Daí a necessidade de, quando for disponibilizada para consulta pública, se houver necessidade de acrescer mais alguns pilares, vamos acrescer. Mas é relativamente aqui a questão das competências nacionais, daí a necessidade da implementação do nosso centro de estudos e respostas a incidentes informáticos, que também terá a finalidade de capacitar os quadros nacionais. Nós pretendemos, com o CERT, ter equipas prontas para que se possa capacitar os outros organismos que solicitarem a sua intervenção. Então, se não tivermos nesses pilares, vamos a crescer, vamos colocar a estratégia da consulta pública, estamos abertos para ouvirmos da sociedade civil, aí alguns pilares, alguns objetivos que possivelmente não estejam aqui espelhados e que possam ser acrescidos neste processo que vamos dar sequência. Penso estarem respondidas as questões. Permita-me adicionar aqui uma, Dr. Mena. Quando arranca a consulta pública? Para breve, para breve. Muito bem. Obrigado. Para breve. Muito obrigado. E obrigado, Dr. Mena, mais uma vez, e a todos os conferencistas pelas perguntas. Espero bem que estejam satisfeitos pelas respostas. Se não tiverem, o Dr. Mena ainda está aqui conosco e no networking podemos consolidar as questões que foram colocadas. Creuza.